Ótima manhã para você! Você está aqui na sua 92. Bom dia! 10h38 agora, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Guilherme Castro, ele que é médico e especialista em otorrinolaringologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho de problemas, né, na garganta, dor na garganta. Bom dia, Dr. Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa. Bom dia, Ramon. Bom dia, o pessoal que está acompanhando a gente na 92. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Agora, doutor, a nossa primeira pergunta é a seguinte: quais as principais causas de dor na garganta? Pronto. A garganta é uma região que eu costumo dizer que é um ponto de encontro, né? Ali é um ponto de encontro pelo que entra da boca, pelo que vem do nariz, às vezes o que sobe, que vem do estômago. Então, várias coisas podem levar às dores na garganta, desde doenças infecciosas, a gripe, uma amidalite, a própria sinusite também pode fazer a garganta inflamar, a doença do refluxo de garganta, quando o ácido do estômago sobe para a garganta e acaba levando a dores de garganta frequentes. Isso tem aumentado muito a incidência da doença do refluxo de garganta. E assim, também isso varia em cada faixa etária. Por exemplo, nas crianças, as doenças infecciosas, as amidalites, são os campeãs. Já nos adultos, as doenças do refluxo e outras doenças inflamatórias da garganta acabam acontecendo com bastante frequência. Maravilha. Agora, doutor Guilherme, é comum a gripe levar uma dor de garganta? Porque geralmente começa com isso, né? O nariz começa a escorrer, né? Aquela gripe, tá? Quando se espanta, está com a dor de garganta. É comum isso? Com certeza. A garganta ela é revestida de muitas regiões com tecidos de defesa. E a partir do momento que a gente está sofrendo um ataque vindo do nariz ou vindo da cavidade oral da boca, então ali ele começa a reagir, inflamando, às vezes inchando algumas estruturas. E tanto gripe quanto outras doenças inflamatórias, mesmo que não sejam da garganta, sejam de regiões próximas, levam sim a dores de garganta. Tanto a influenza, Covid, várias doenças virais que estão acontecendo no surto do momento, né, acabam também levando as inflamações de garganta, e algumas pessoas acabam tendo imunidade mais baixa, têm com mais frequência as doenças inflamatórias e infecciosas da garganta. Maravilha. Amidalite, né? Tem gente que tem esse problema. É preciso operar? Sim, em alguns casos a gente pode ter a necessidade. Então vamos lá. A amidalite é quando ocorre a inflamação de um tecido especial que tem no fundo da nossa garganta, que são as amígdalas. São estruturas ovaladas que ficam nas laterais da garganta, que tem um papel fundamental, sobretudo no início da vida, da nossa proteção. Algumas pessoas têm essas amígdalas alteradas, sejam com colonizações bacterianas, ou ela tem algumas estruturas que já são doentes e que em alguns casos específicos bem selecionados, sobretudo pessoas que têm amidalites de repetição, com pus, secreção, febre muito constante ou complicações das amidalites, acabam se tornando candidatas às cirurgias. Doutor, se tirar a amígdala, que é um tecido de defesa, vai fazer falta depois? Muita gente pergunta. Como na garganta, nariz, a gente tem outros tecidos de defesa, a retirada das amígdalas ali não vai prejudicar a tua imunidade da garganta, porque, entre aspas, existem tecidos irmãos das amígdalas dentro da garganta, e que, caso o seu médico indique a retirada dessas estruturas, a retirada das amígdalas, outras áreas da sua garganta vão poder fazer a tua defesa de maneira adequada e não vai te fazer falta. Muito bem. O antibiótico é o remédio certo para tratar a dor na garganta, né? Uma hora ou outra, né, tem um senhorzinho ali da esquina, vende lá uma azitromicina. É o remédio correto para tomar? Excelente pergunta. Nem toda amidalite, nem toda dor de garganta requer o uso de antibiótico. Alguns casos acabam sendo necessários, como amidalites bacterianas, outras doenças bacterianas da garganta, em alguns casos a sinusite bacteriana levando a dores de garganta, em alguns casos também a gente vai precisar usar o antibiótico. Infelizmente existe a cultura
de dor de garganta igual antibiótico, seja azitromicina, amoxicilina, nem sempre é necessário. E qual é o problema do uso inadequado de antibiótico quando não é necessário? Você está incentivando que aquelas bactérias se tornem cada vez mais preparadas para receber o antibiótico, mais resistentes, e com o passar dos anos a gente acaba perdendo aquele antibiótico porque ele não serve mais. Vide aí a bezetacil, que cada vez mais está perdendo o efeito, a amoxicilina, a azitromicina, porque já tem muitas bactérias na comunidade muito resistentes. E aí a gente já acaba às vezes não utilizando. E além do mais, quando a gente usa um antibiótico, a gente não mata só a bactéria que está causando a doença, a gente mata as bactérias boas, que vivem na nossa garganta, no nosso trato digestivo, intestino, e que também fazem a nossa proteção. Então, deixa a critério médico a indicação do uso de antibiótico. É bom para você e é bom para a comunidade, porque a gente evita essa resistência bacteriana. Maravilha. O Francisco do Maiobão está perguntando o seguinte: eu queria saber sobre pigarro na garganta, porque sofro alguns anos com isso e eu queria saber sobre algum tratamento eficaz. Excelente. O pigarro é uma das principais causas de ida ao otorrino. E normalmente está associada a algumas doenças inflamatórias da garganta, como a doença do refluxo de garganta, que é a acidez que vem do estômago, sobe para o esôfago, que é o canal do alimento, subindo ainda mais, chegando na garganta. A garganta ela não tem preparo para ter esse ácido. Assim como o esôfago tem preparo, o estômago tem preparo para esse ácido, porque é ele que produz. Então a garganta, às vezes, uma gotinha de ácido do estômago que suba para a garganta, leva a inflamação, altera o pH da região, pode levar a pigarro, sensação de bolo na garganta, inflamações frequentes na garganta, e que muitas vezes você vai lá, abre a boca, as amígdalas, o fundo da garganta está tudo bem, mas você continua com aquela dor, aquela irritação na garganta frequente, e algumas pessoas acabam tendo até rouquidão. Tá? Então essa é uma das principais causas de pigarro, então é importante ser avaliado. Lógico que existem outras e que precisa ser individualizado o tratamento para cada tipo de problema. A Nádia está dizendo o seguinte: ultimamente a minha garganta tem coçado muito, né? Quais podem ser as causas dessa coceira na garganta? Sobretudo doenças alérgicas, como a rinite, a própria sinusite, enfim. Uma hiperreatividade do teu organismo, às vezes você entra em contato com alguma coisa no teu ambiente, algum alimento que pode estar irritando a tua garganta. Além de que a própria doença do refluxo que a gente acabou de falar também pode levar a coceira na garganta. Além disso, essas duas causas que a gente falou levam muitas vezes a tosse seca, uma tosse seca persistente e irritativa também. O Romeu Albuquerque está dizendo o seguinte: bom dia, Ramon, ultimamente depois que peguei a virose eu tenho tossido muito, né? Isso é normal? Tem algum remédio para indicar? Dei negativo para o Covid. Ótimo, que bom que não deu Covid, mas continue se cuidando, se hidratando, para evitar que você piore, né, dessa virose. Então, tosse persistente depois de um quadro de gripe, um quadro viral, pode ser decorrente do gotejamento posterior, que a gente chama, que é quando continua descendo muco por trás do nariz até a garganta. Às vezes a própria garganta ainda pode estar irritada, porque a gente sabe que às vezes a gente não está mais sentindo o sintoma, mas a inflamação ainda continua, o processo de recuperação em algumas pessoas, dependendo do estado imunológico, é mais lento. Doutor Guilherme, a Márcia da cidade Nova, Itapera, está perguntando o seguinte: sinusite causa coceira nos olhos e tem tratamento? A coceira nos olhos, na verdade, é causada pela rinite. Tá? Então, a rinite, além da coceira nos olhos, ela pode levar a coceira nos ouvidos, no nariz, na garganta, como a gente acabou de falar, além de outros sintomas, como espirro, coriza, tá? E outros sintomas mais que vai variar de cada pessoa. Alguém está fazendo a seguinte pergunta: gostaria de saber, porque eu estou com a garganta inflamada e meu ouvido doendo, é normal? É só virose? Testei negativo para Covid. Que bom. Então, dores na garganta, às vezes de forma reflexa, podem dar dores de ouvido. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem um nervinho que passa por dentro da garganta, passando por trás do ouvido, e que pode dar essa resposta reflexa de um, levando dor e incômodo para outro. E da mesma forma, a virose ela pode inflamar todo o nosso trato respiratório superior. Aí inclui garganta, ouvido, nariz, tá? E às vezes até os olhos também, que está conectado. Maravilha. A nossa irmã Rosa do Novo Horizonte está dizendo o seguinte:
Quero saber do doutor que minha garganta sempre fica irritada, né? Eu fico com umas bolinhas amarelas, dói a garganta. As bolinhas amarelas que às vezes acumulam no fundo da garganta, nas nossas amígdalas, elas são chamadas de cásium. O que seria esse cásium? As amígdalas, por terem alguns buracos, isso a amígdala de todo mundo tem buraco, tá? É uma questão dela. Quanto maior a amígdala da pessoa, maiores são esses buracos, maior a quantidade deles, e aumentando a chance de a gente juntar alimento dentro desses buraquinhos das amígdalas. E ao longo do tempo as bactérias começam a degradar aquele alimento. Normalmente são aqueles derivados do amido, em que a digestão já começa na boca através da saliva. Você engole, cola ali os derivados do amido, como arroz, farinha, a tapioca. Começa a bactéria a degradar, forma um biofilme e com o passar do tempo pode gerar inflamações, dores na garganta pela presença dessa pedrinha mal cheirosa muitas vezes, que é o cásium, e às vezes a própria garganta expulsa. Agora uma dica, por favor, não cutuquem com nada esse cásium, porque corre o risco de você machucar sua amígdala, e a amígdala, quando começa a sangrar, meu amigo e minha amiga, sangra muito. Então nada de você estar manipulando. Passe por acompanhamento profissional em que você vai ter uma boa resposta a esse tratamento também. Maravilha. Acho que tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Essa pergunta aqui é da Conceição, lá da Vila Dom Luiz. Ô Conceição, obrigado pela pergunta. Então, a garganta, como é uma das portas de entrada do nosso organismo, ela ali é uma das primeiras barreiras de defesa. Qualquer coisa que venha a tentar nos atacar através dela, ou através, muitas vezes, do nariz, acabam levando a essa reação inflamatória na garganta. A tentativa de proteção da sua garganta leva à inflamação. Então, porque estão sendo produzidos muitos mediadores inflamatórios através do seu sistema imunológico. E, de fato, a presença da sujeira, aquilo que a gente conversou, o cásium, ele facilita inflamar. Mas, independente da questão de sujeira, os agressores do ambiente, os vírus, bactérias, fungos, com mais facilidade levam a essa inflamação. Uma coisa importante, língua suja também pode levar a infecções na boca, infecções na garganta, porque a língua suja é alimento preso ali. Então dá uma caprichada na limpeza da língua para evitar a proliferação bacteriana na sua garganta. Doutor, me diga qual a forma correta de limpar o ouvido, tanto de criança quanto de adulto, pois a pediatra disse que não pode cotonete, mas para mim só fica bem, né, limpo só com um pano. Ótimo. Então, o nosso ouvido ele tem um sistema de autolimpeza, em que ele pega o excesso da cera e ele expele, entre aspas, ele cospe para fora do conduto auditivo. Então, não necessariamente a gente precisa colocar alguma coisa dentro do conduto. De fato, não se pode colocar nenhum tipo de material dentro do ouvido. Cotonete é o nome de uma das marcas, né, de hastes flexíveis, que é o nome do material. Então, eu costumo dizer que as hastes flexíveis foram algo inventado para uma necessidade que não existe. Se o nosso ouvido coloca para fora essa cera, então a gente só vai retirar da portinha do ouvido, e para isso a gente pode de fato usar um pano bem fininho. Depois do banho, com o dedo mindinho, a gente vai lá, passa na entrada do conduto, passa em todo o pavilhão auricular na parte da frente, e atrás também é importante fazer essa limpeza. Quando a gente vai usar haste flexível, a gente ou limpa demais, machucando o nosso ouvido, às vezes sangra, às vezes infecciona, tira a proteção do ouvido, facilitando infecções. Ou às vezes a gente limpa de menos, começa a empurrar cera lá para dentro, e a gente faz que nem um pilão, vai só comprimindo. Vai prejudicando mais ainda, né? E muita gente chega surdinha, sem escutar nada, porque tem uma pedra de cera muitas vezes, que essa cera antiga, ela oxida, petrifica no fundo do ouvido, e às vezes precisa fazer uma lavagem, uma limpeza. Lógico que antes a gente vê se é isso mesmo, a gente não indica lavagem de ouvido sem ter certeza do que está acontecendo, porque em alguns casos algumas pessoas têm uma contraindicação da lavagem também. Então, se você inclusive olhar atrás de todas as caixas de haste flexíveis, está lá escrito proibido o uso no nariz e ouvido, mas só que eles botaram nas letras miúdas, bem pequenininhas. Você chegar lá, dá uma olhadinha, você vai ver como é verdade, isso antes de você jogar fora.
Maravilha. A Luciene Bessa está dizendo o seguinte: bom dia, estou gripada, estou com uma dor por trás dos olhos e muita fraqueza e o corpo sempre quente. O que pode ser, doutor? Pode ser a virose, sim. É importante, gente, começou o período chuvoso, dengue, zika, chikungunya estão voltando. Vocês estão vendo aí o tanto de muriçoca, tanto à noite quanto durante o dia, está circulando em nossas casas. Então, dengue, zika e chikungunya estão acontecendo novamente. Vamos ter muito cuidado com água parada, dar uma olhada na sua casa, conversar com o seu vizinho, porque não adianta só a gente cuidar da nossa casa se a nossa vizinhança não estiver engajada nisso. Então é sempre importante a comunidade estar unida para evitar proliferação dessas doenças que ainda existem, meu povo. Não é só a virose, não é só o Covid. Então a gente tem que ter cuidado com todo tipo de doença. A nossa irmã Graça Cabral está dizendo: Ramon, meu marido tem rinite e ele usa muito Neosoro. Isso pode prejudicar? Com certeza. Esse tipo de medicação, que eu não vou repetir o nome, senão a gente vai falar da marca também, tá? É um tipo de classe de medicação chamada vasoconstrictor. Sim, entre aspas, ele é milagroso naquele momento que você coloca, ele alivia, mas essa mesma medicação, cerca de 15, 20 minutos depois, ela faz um efeito chamado rebote. Ela vem e entope o teu nariz de novo, fazendo com que você tenha que usar novamente. O uso prolongado desse tipo de medicação vai levando a um segundo tipo de rinite, chamado rinite medicamentosa. Então, essa medicação vai inflamando o teu nariz, piorando a rinite. Te orienta a procurar um otorrino para poder tratar o teu problema, tanto a rinite que veio primeiro e depois a rinite medicamentosa, para que você, inclusive, não precise mais utilizar esse tipo de medicação. Mais uma pergunta chegando. Pronto. Muitas doenças da garganta, inclusive as viroses, podem afetar as cordas vocais. As nossas cordas vocais ficam bem no fundo da garganta, tá? Então, a partir do momento que fica inflamada a laringe, toda a nossa faringe que fazem parte da garganta, levam a essas alterações, mas é importante a gente ter cuidado. O que você falou aí é importante. A doença do refluxo está relacionado a maus hábitos alimentares, o abuso de café, o tabagismo também pode afetar as nossas cordas vocais e o uso inadequado da voz. Então, sobretudo para aqueles que são profissionais da voz, radialistas, jornalistas, cantores, apresentadores, enfim, tem que ter um cuidado periódico com a voz, é seu instrumento de trabalho. Então, entender como é que estão suas cordas vocais, fazer um tratamento adequado, em alguns casos fonoterapia ajuda muito para ter a técnica vocal inclusive adequada. Porque imagina só, se um maratonista ele vai fazer a maratona dele sem treinar antes, então a tendência é ele se machucar. Da mesma forma a nossa voz, se você exige muito da sua voz no dia a dia, é importante ter um cuidado adequado com ela. Maravilha. Dor de garganta, doutor, pode ser causado por alguma doença mais séria? Infelizmente sim. Tá? Então, como a gente falou, vem desde as doenças inflamatórias, coisas que podem se resolver com mais facilidade. No entanto, se você não trata uma amidalite bacteriana, você pode fazer com que aquela secreção purulenta que está ali comece a acontecer por trás da garganta. Então, começa a dar uma dificuldade a mais para engolir, dá mais uma febre pior, dificuldade inclusive até de abrir a boca. Além disso, existem as doenças causadas, todo mundo sabe, pelo fumo, então um tabagista de longos anos, quem ingere muita bebida alcoólica, e também questões genéticas podem levar a doenças cancerígenas da garganta, de todo o trato respiratório. Então a gente pode ter o câncer, tá? Então, se isso sobretudo tiver associado a outros sintomas, você tem que procurar a avaliação do especialista. Algumas vezes o câncer de garganta ele pode aparecer como rouquidão, uma rouquidão persistente, às vezes dificuldade de engolir persistente, tá? Ou às vezes dificuldade para respirar, ou um som estranho durante a respiração. Tá? Então é importantíssimo a gente ficar atento, sobretudo essas pessoas que fazem um abuso dessa substância. Um bate-bola rapidinho, né? Alguém está dizendo o seguinte aqui: bom dia, quero saber se tem algum medicamento específico para rinite. Existem vários tipos de tratamento para rinite, depende de cada situação, de cada perfil de paciente. Maravilha. Mais uma pergunta. Pronto. De fato, o gargarejo dá uma aliviada quando a garganta está doendo, se está um pouco rouco. Você pode fazer o mais básico, claro, vai depender de cada situação, mas o básico, água morna e uma colherinha
de chá de sal, tá? Você faz ali com um copo cheio, então você faz o gargarejo 2, 3 vezes no dia, dá um alívio. Lembrando que isso não é tratamento, isso é só um sintomático, um alívio daquele momento só. Vamos a mais uma pergunta? Pode sim. Em algum momento essa água pode ficar represada no seu ouvido e causar uma infecção de ouvido. Em algum momento você pode jogar e perfurar o seu tímpano. Tá? Além de que a água gelada pode desencadear tontura, outros tipos de doenças dentro do ouvido. Então muito cuidado, deixe para o profissional fazer a limpeza adequada do seu ouvido. Simone da Cidade Operária está dizendo: meu filho sangra muito pelo nariz, já procurei especialistas e eles sempre falam que são pequenos vasos, mas tem vez que sangra muito mesmo. De fato, nosso nariz tem muitos vasos, alguns da finura de um fio de cabelo. Sobretudo na frente, a gente tem essa área do septo bem na frente, que ela é muito fácil, sobretudo quando está o tempo mais seco, você manipula muito a entrada do nariz, pode romper algum desses vasos, sangrar. E às vezes pode sangrar muito, mesmo sendo um vaso de pequeno calibre, ele sangra demais. Pode sair pela frente, quando sair pela garganta, algumas pessoas até se engasgam quando isso acontece. Então, o importante, lavar o nariz todo dia, evitar a manipulação do nariz, tá? E procurar ajuda médica. Mas quem quiser encontrar o Dr. Guilherme Castro, onde pode encontrar? Tem rede social, seu consultório, onde você atende? Fala aí pra gente. Pronto. Atendo na Clínica Bem-Estar, certo? A gente tem um trabalho também no Instagram, @dr.guilhermecastroalves. Tem meu site também, drguilhermeotorrino.com, tá? Aguardo vocês lá. E aguardo vocês também no consultório, tá certo? Pra gente poder debater um pouquinho, tirar as dúvidas, entender o seu problema e tratar dessas doenças que a gente acabou de conversar. Maravilha. Somos Bem-Estar no Instagram, né? Pode pegar o contato lá da Bem-Estar e você agendar já a sua consulta aí com o Dr. Guilherme. Obrigado, tá bom, doutor? Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.